Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, dos versículos 14 ao 29. E aqui nós temos a história da morte de João Batista. João Batista foi morto pelo rei Herodes a pedido de Herodias, que era a sua cunhada, a esposa do seu irmão. E num dia, em sua festa de aniversário, a filha sua sobrinha, na verdade, filha dessa Herodias, estava dançando e ele ficou encantado, disse a ela que pedisse o que quisesse, que ele daria. E aí ela conversou com a sua mãe, e a sua mãe, porque não gostava de João Batista, pediu a cabeça dele em um prato. João Batista condenava o relacionamento que ela tinha com Herodes. E, enfim, foi uma morte muito brutal, porque ela pediu a cabeça dele, então ele foi decapitado. Posteriormente, seus discípulos, quando souberam disso, foram buscar o corpo de João Batista para dar um enterro digno a ele. E esse fato que acontece aqui, que culmina com a morte de João Batista, faz com que nós nos lembremos das milhares de pessoas que todos os anos entregam as suas vidas pelo Evangelho. A perseguição ao Evangelho ela existe e ela está ativa em vários lugares do mundo. Principalmente, essa perseguição, pelo menos a perseguição física, que trabalha com a prisão e com a morte, principalmente em lugares onde a religião islâmica predomina e tem poderes políticos. Em alguns lugares da África isso acontece também até os dias de hoje. Isso faz com que nós também nos lembremos dos mártires da fé cristã. A fé cristã, ela não foi construída em toda a sua história da maneira como nós a vivemos hoje, especialmente nos países aqui do Ocidente, da qual o Brasil faz parte. A fé cristã ela foi construída em cima de martírios, em cima de dor, de sofrimento, em cima de vidas entregues por amor a Cristo. E quando nós falamos em Cristo, nós nos lembramos exatamente que o cristianismo começa com o martírio do próprio Cristo. Jesus se entregou na cruz e ele deu a sua vida por aqueles que acreditariam nele. Mas, de certa forma também, ele deu a sua vida por amor à causa do Evangelho, por amor e por dedicação àquilo que ele viveu e pregou. Então, quando nós olhamos para essa realidade, pessoas que sofrem com prisões, com torturas, com mortes hoje e em toda a história da igreja também passaram por essas situações, nós vemos como nós, de certa forma, estamos cômodos com a nossa fé hoje em dia. Nós estamos vivendo de maneira relativamente tranquila. A nossa perseguição, ela existe, ela é uma perseguição que quer calar a nossa voz, quer fazer com que nós vivamos uma religião individualista, porque o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos, é uma época do individualismo, mas ao mesmo tempo, nós ainda não estamos numa fase tão aguda, onde corremos risco de morte, ou enfim, de alguma outra repressão física. Embora isso esteja acontecendo muito perto de nós, em países como a Nicarágua, por exemplo. Então, que essa passagem aqui, onde nós vemos o martírio de João Batista, ela sirva para, primeiro, nos fazer lembrar daqueles que ainda hoje sofrem esse tipo de perseguição. Que as nossas orações, elas não se voltem para nós e para o que nós queremos e para as nossas situações. Que elas se voltem para essas pessoas, que nós peçamos a Deus que essas pessoas tenham força. Que nós peçamos a Deus que essas pessoas possam ver Cristo quando elas se entregarem as suas vidas, quando elas forem perseguidas, que elas possam alcançar esse prêmio. Que nós possamos, com essa passagem de João Batista, olhar menos para nós mesmos
e nos lembrarmos mais daquelas pessoas que precisam de uma força extremamente grande, porque estão enfrentando morte e dor em virtude daquilo que acreditam. E que nós possamos nos espelhar a nossa conduta de vida e de fé em pessoas que, no correr da história da igreja ao longo desses 2023 anos, entregaram as suas vidas, foram presos, perseguidos de fato, para que o Evangelho triunfasse, para que este mundo aqui pudesse continuar ouvindo falar e ver pessoas viverem da maneira como Cristo viveu. Nós temos que nos lembrar que a vida do cristão, ela caminha para a cruz. E caminhar para a cruz é caminhar muitas vezes para o sofrimento, para a dor, para o desafeto, para a solidão, né? Solidão em termos de você pode estar sozinho um dia na cadeia, preso, porque você acredita em Cristo, porque você prega Jesus. E muitas pessoas hoje estão assim, podem estar nessa situação. Então que nós possamos nos lembrar dos nossos irmãos perseguidos na Nicarágua, em outros lugares do mundo, e que nós possamos viver uma fé compartilhada, no sentido de clamar a Deus para que essas pessoas tenham cada vez mais fé, cada vez mais força. E que se um dia isso acontecer com a gente, acontecer conosco, nós possamos ser dignos de suportar isso, como vários irmãos nossos suportaram no correr da história da igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.